ela estava num dia passeando no shopping enquanto a cachorra estava na piscina por um erro dela. A Kine-chan tomou um exposed por supostamente bater nos funcionários e maltratar animais, aonde até um acabou não resistindo e o caso é bem sério. Mas eu vou explicar certinho com os dois lados da história. Bom, pra quem tá perdido e não sabe quem é ela, Kine-chan é uma tiktoker aí que basicamente vende fotos mais 18 dela na internet, onde ela já fez alguns outdoors, já fez cosplays quase sem roupa, entrando no aeroporto e ainda achou ruim os caras terem expulsado ela de lá. E também teve a polêmica quando ela fez um cosplay mais 18 de um personagem menor de idade. E também não podemos esquecer da vela aromática com cheiro de bacalhau. Acho que agora já deu pra perceber que daí não vem coisa muito boa, né? Enfim, recentemente eu acabei me deparando de novo com o exposed da Kine-chan. Só que dessa vez não envolve nada mais 18 como normalmente acontece. Que frase horrível de falar, mas infelizmente essas coisas já aconteceram. Agora ela tá sendo exposta por um ex-funcionário por supostamente tratar mal seus cachorros, deixando eles em situações precárias. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a Kine-chan tem pessoas que trabalham pra ela. E uma dessas pessoas era a Tóquio, que trabalhava pra ela, mas acabou sendo demitida pela Kine. Guarda essa informação que vai ser muito importante. E aí agora, a Tóquio veio dar um exposed na Kine-chan. Tudo começou quando uma pessoa comentou bem assim no vídeo da Kine: "Louça, eu simplesmente não existo." E a Kine respondeu: "A louça tá lavada, chuchu. Tenho gente que lava pra mim." Então a Tóquio fez um vídeo de 10 minutos pro TikTok contando tudo o que aconteceu enquanto ela trabalhava lá, realmente denunciando a Kine. Gente, Tóquio aqui, eu vim aqui contar para vocês com detalhes e um modo bem didático o que aconteceu, como aconteceu, o que tá acontecendo e por que a denúncia minha aos maus tratos de animais daquela pessoa lá que eu fiz o exposed no Stories. E tantas outras circunstâncias que ocorrem e provam que houve agressões a outras pessoas, o que aconteceu, como acontece, o que tá acontecendo. E para mostrar com provas para todos vocês que não, eu e as pessoas que estamos delegando cada situação dessa, não estamos mentindo e não estamos criando coisas para derrubar essa pessoa. Nesse áudio aqui a gente vê ela fora de si, gritando, e a pessoa que foi agredida gravando o relato e falando o que aconteceu. Acabei de ser agredido aqui, só pra deixar bem claro, pelo menos por uma pessoa saber isso. Ela me socou, tá ligado? Então, só pra alguém saber, tá? E, tipo, não sei. Vocês podem ver bem fora de si, e as pessoas que estavam nesse dia do ocorrido estão comigo num grupo e foram eles que me mandaram este áudio. Este áudio houve desentendimento entre ela e uma grande amiga que ela tinha um pouco tempo atrás, que não tem mais contato, no qual ela agrediu, apertou a mão ou sei lá o que fez, mas vocês ouvindo, vocês vão entender o que aconteceu. Escutem. Amiga, que eu fiquei muito em choque. Tipo assim, quando ela me agrediu, foi um bagulho que foi um divisor pra mim, tá ligado? E, tipo, eu nunca mais consegui ver ela do mesmo jeito até hoje. E a marca ainda tá no meu pulso, cara. Tipo, a mina deixou uma fucking marca quando ela me bateu. Mas eu não tenho mais o que fazer. É real mesmo, eu tô... Lavei minhas mãos, mano. Não dá. O que me irrita nessa situação é a menina falar: o que eu posso fazer? Lavei minhas mãos. Você pode processar. Você sabe que é totalmente liberado e aval. E ela é uma pessoa pública. E qualquer coisa que ela fez de ruim pra você viria público rapidinho. E assim como tá vindo nesse exato momento várias coisas. Aparentemente, se você for tentar processar uma pessoa, você não pode processar por não fazer parte da história. E no caso da Tóquio, ela não poderia fazer nada, apenas a pessoa agredida. Mas ela disse aí que tem provas, mas não provou nada, né? Tá na base da fonte Confia. Vamos ao ponto que tá interessando a todo mundo: os animais. O que tá acontecendo com os animais? Eu gostaria de começar relatando primeiro, explicando o caso mais polêmico, que é sobre a Layla. Gente, a Layla tinha um problema de saúde muito grave. Ela tinha, se eu não me engano, câncer na coluna. Ela era tetra, um animal tetra, deficiente, né? E
E o que aconteceu? Vou começar falando do primeiro relato, né, que eu estava. Foi sobre a Layla, no qual ela foi negligente, deixou a Layla na beira da piscina. E neste momento ela deixou uma horinha a Layla tomando um sol. Justo que sempre foi uma terapia pra Layla e era muito bom pros ferimentos. Quem já teve ferimentos sabe que é muito importante ficar tomando um solzinho em cima pra cicatrizar e tal. Sendo assim, ela deixou a Layla tomando uma hora de sol e deu uma saída, esquecendo a Layla do lado da piscina, perto da piscina no caso. Layla, então, estava com sede, estava no sol e a gente entende o reflexo animal dela andar até a piscina e querer beber água, porque ela estava com sede e não estava com água por perto. Layla caiu no primeiro degrau da piscina, não conseguindo se mexer, por causa que ela era uma cachorra tetraplégica, gente. Ela afogada ali mesmo, e depois de 3 ou 4 horas, uma amiga minha que morava conosco descobriu que ela estava na piscina, entrou numa crise de pânico gravíssima e até hoje não superou a imagem que ela teve naquele dia. A indivídua que causou esse acontecimento com a Layla, ela estava num dia passeando no shopping enquanto a cachorra estava afogada na piscina por um erro dela. Mas eu imagino aqui que, por ser um animal, aparentemente você pode sim fazer uma denúncia por maltrato de animais, mesmo que seja totalmente anônima. Afinal, é um animal, né? Ele não consegue falar. Então, qualquer pessoa que presencie e tenha provas, ou até sem provas contra a pessoa que fez a maldade, ela pode estar sim correndo atrás de denunciar pra polícia e averiguar o local. Tem até uma foto aqui que mostra como supostamente estava a situação dos cachorros na casa da Kine-chan. Cara, eu nem imagino o quão desesperador seja você ver essa cena de um animalzinho estando numa piscina. E, cara, é um susto pra qualquer um, né? Porque, sei lá, é um assunto bem sensível de se lidar, na verdade. Só que é muita irresponsabilidade você ter um cachorro que não consegue andar e você deixar ele solto perto da piscina. Tipo, é um absurdo isso. E o pior é que foi gravado na época uma discussão da Kine com uma pessoa, e claramente essa pessoa parece estar indignada com a Kine. E nesses áudios vocês vão escutar o ex-namorado dela discutindo com ela e ela sendo totalmente estúpida e fria conforme a situação. E eu queria dizer que nessa época eu não trabalhava pra ela, eu não morava com ela, eu não tinha responsabilidade nenhuma com os cachorros, assim como eu não tinha quando eu trabalhava com ela. Então, é isso basicamente. Eu não estava lá, estava a 20 quilômetros do local. Um simples animal que não tinha nada a ver com a tua experiência. Vamos lá. Vai lá. Poderia ser quando eu tivesse ido pra academia. Poderia ser quando eu tivesse ido pro médico. Entendeu? Sim. Ou não. Você deveria ser voltado pra piscina. Você não tá nem aí com o que aconteceu. Você só tá nem aí. Você tem noção do que você fez? Eu não fiz porra nenhuma, seu merda. Não sabe nem por quê, então. Sempre, né? Prefere fugir, bater, chamar a polícia, mandar embora. O que você quer falar, seu bosta? Fala, tem tudo que você fala. Interessa pra quem? Que interessa? Interessa? Claro que não. O resultado disso. É aqui, ó. Ei, cara, aconteceu. Já matando e queria sair da rua e seu bicho lá fora pra correr na piscina. Deixou na chuva. Você já me socorro, olha que diferença. Não, mas eu já tinha idade. E a Tóquio, ela postou no Instagram uma print de aparentemente uma ex-funcionária sendo paga pra se livrar de um outro cachorro. E lembrando que não tem nome de ninguém, é só uma print aos ventos. E lá ela comenta e fala sobre a Layla que ela adotou pra fazer vídeo e deixou morrer afogada. Ela me deu R$1.000 pra se livrar da loba, porque ela incomodava. Aí eu adotei ela, fora a Layla, né, que ela adotou pra fazer vídeo e deixou a cachorra afogada. O que ocorreu foi que, quando ela chegou, ela fez uma brincadeira e disse que bom que todo mundo está de preto, assim a gente já pode enterrar ela. E riu. Gente, é insano. É, a piadinha, ela foi super sem graça e muito insensível. Mas aparentemente, ela fez essa piada porque tava todo mundo desesperado e tava muito triste. Então, pra não piorar a situação, ela disse isso pra tentar acalmar os ânimos das pessoas. E bom, eu não sei, cada um tem uma forma de lidar com uma situação e pelo menos eu nunca lidaria dessa forma. Ela mesma disse isso em um pronunciamento que a gente já vai ver. Após a Layla
A piscina estava desse jeito aqui, quando a Laila... A piscina estava turva, também estava nojenta. Só de pensar que aquele bichinho foi tentar tomar água naquela piscina me dá muita dor no meu coração. E ficou pior ainda um mês depois que a Laila morreu e ela deixou a fralda do animal lá dentro. Ainda não chamou o piscineiro, deixou os resquícios, as fezes e a urina do bichinho lá dentro. É uma negligência total. Gostaria que ela viesse, pronunciasse, contasse realmente o que aconteceu com a Laila, por mais que ela vá mentir pra se livrar da história. E, junto disso, vários outros animais também foram dados, porque ela não tinha paciência pra cuidar, ela alegava desse jeito. 2 papagaios, porque ela não aguentava mais ouvir eles cantar, foram dados. Ela ganhou 3 pintinhos de presente, esses pintinhos por fome e desidratação. Ela tinha um cachorro chamado Boris, no qual sumiu. O Boris não está mais entre nós. Tinha 2 pássaros, os quais não tinha supervisão correta. 2 pássaros foram comidos. 2 pássaros, que eu posso dizer, são pássaros que são de um preço considerável para pássaro de raça. Foram mortos pelos gatos. E os outros 2 foram dados pelo fato que ela não gostava de ouvir os animais cantando e mandou buscarem o quanto antes porque ela não queria mais. 3 gatos por descuidos, um deles morto por envenenamento porque ela não tinha mandado consertar a rede da janela, 2 tartarugas mortas, assim como uma ela deu para a empregada doméstica recentemente, quando eu estava lá na casa ainda. A tartaruga se encontrava numa água turva, cheia de cocô, xixi, com fome, e o cheiro era um cheiro de morte, um cheiro insano dentro daquele aquário. A piscina realmente tá podre na foto que ela mostrou. Não dá nem pra falar o contrário. O fato que ela viajava muito e ela raramente ficava respondendo as mensagens na hora. Teve uma vez que ela estava viajando que os cachorros ficaram 2 dias sem comida porque ela não respondia o WhatsApp, se ligasse ela brigava. Então os cachorros passaram fome, não passaram sede porque eu dei água. Eu até dei um sachêzinho, mas eles brigavam muito entre si e não conseguiam se alimentar direito. Ué, se você tava ali vendo a situação dos cachorros e sabendo que eles estavam passando fome, por que você mesma não comprou a ração e deu pros cachorros comerem? Me fala, quem é que vê um animal passando fome no local que trabalha ainda e mesmo podendo ajudar, não faz nada? Ela falou aí que deu um sachê pra eles, mas eles parecem ser vários cachorros e eles ainda são grandes. Então isso não dá pra nada. Obviamente, isso é uma irresponsabilidade da Kini por ser dona e não deixar a ração comprada já, se esse foi o caso, mas você vê o que tá acontecendo e não fazer algo é muita mancada. Fica parecendo uma atitude do tipo, ah, não é meu? Então que se lasque. Você poderia muito bem comprar ração e depois cobrar da Kini. O importante naquele momento era o bem-estar dos cachorros. Podem ver um dia de intervalo, enquanto isso os gatos ficavam numa areia suja e precária. Eu gostaria de falar se ela realmente ainda gosta, tem esses animais e ela repara muito, assim, gosta muito de cachorro. Eu queria saber onde tá o Boris, onde que tá os papagaios que morreram por negligência, onde ela está pela negligência dela, onde que está os outros cachorros, como que está a situação, porque é precária, sim. Não sei se ela já construiu um canil fechado na casa nova, se ainda não, mas os animais ficam no sol, ficam na água, ficam na chuva e mal conseguem ser para comer em dia de chuva. A comida fica toda ensopada, a água fica cheia de areia, os cocôs não são retirados com frequência e é um cheiro terrível naquela parte do pátio. Então, de serviço, eu não tinha notado muito bem o que estava acontecendo até passar um tempo e ver como que realmente funcionava. Eu não tinha tempo para mim, eu tinha que me dedicar totalmente a ela, por mais, é claro, que eu recebesse um salário muito grande, muito alto, muito bom. Não é certo eu não ter tempo pra pensar em mim. Muitas vezes eu tinha de parar o que eu tava fazendo no meu serviço para ir acompanhar ela por birra ou alguma coisa que tava acontecendo. Então, beleza. Aparentemente, pelo que a Tóquio disse, a Kini supostamente nunca cuidou bem dos animais dela. Porém, a Kini se pronunciou dando o lado dela da história. E é aqui que tudo muda. Então, chuchus, eu não ia me pronunciar sobre esse assunto, até porque eu não queria dar palco pra pessoa que só tá querendo ganhar hype, que é o que tá acontecendo. Eu estou resolvendo as coisas de maneira adulta, como os adultos costumam fazer, que é o quê? Indo lá na justiça e provando o que tá acontecendo. No meu caso, eu entrei na justiça contra a pessoa que começou esse falso exposed sobre mim por calúnia e difamação. Eu entreguei todas as provas pra minha advogada e ela vai passar pro juiz e ele vai dar um laudo e é isso. Realmente, se tem um caso de maltrato, isso deveria ser denunciado na polícia. Eu nem precisaria estar falando isso aqui, mas eu vou estar falando. Em nenhum momento, algum animal meu, eles têm o canil deles ali atrás,
atrás pra quando estiver chovendo. Tem um ali na frente também pra quando tiver um dia de sol e eles poderem ficar lá fora. Tem o quintal que eu solto eles. Meus gatos, eles andam pela casa inteira, não conseguem sair de uma casa pra outra. Agora eu queria apresentar pra vocês as pessoas que estão envolvidas nesse falso exposed. A primeira é a pessoa que começou com esse bafafá todo, que é uma ex-funcionária minha que foi demitida por maltratar as outras funcionárias que trabalham aqui em casa, uma que trabalhava no mesmo setor que ela e uma que trabalha cuidando de casa, que pra mim eu considero uma mãe. E a outra que tá ajudando nesse exposed, entre aspas, que é mandando fotos tiradas do contexto da minha casa sem minha autorização e áudios que ela recebeu no ano de 2021 também sem autorização, é uma ex-funcionária minha que cuidava da casa e ex-amiga que morou comigo durante 3 anos. Em relação a Tóquio, ela foi demitida porque ela gritou com a pessoa que trabalha cuidando aqui de casa, porque ela fez inúmeras maldades, tipo assim, jogou os cachorros na piscina, sabendo que os cachorros não gostam de água, gritou com a pessoa que trabalha aqui em casa, foi arrogante com a colega de trabalho dela. Ah, tá. Então, pelo visto, a Tóquio também não tem uma fama tão boa entre o pessoal de lá, e não dá nem pra saber em quem acreditar nessa história, né? Porque os dois lados estão manchados. Mas isso explica o porquê dela falar tanta coisa e não mostrar nenhuma prova ou mostrar o relato de uma outra pessoa que trabalhou lá, que também ficou indignada com a situação. Foi arrogante com a colega de trabalho dela, e aí eu vou deixar a Lu falar no caso. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Artemisa. Eu sou amiga da Kini, trabalho pra ela há quase 1 ano, sou assessora dela, e vim aqui dar um breve relato sobre as acusações e sobre as coisas que a Tóquio realmente fez pra mim, pra outra funcionária da Kini e para os animaizinhos daqui. A Tóquio chegou e eu ajudei no treinamento dela, e por um breve período de tempo ficou tudo bem, até ela ser efetivada. Quando ela foi efetivada, ela começou a tratar as pessoas com uma certa arrogância, inclusive a mim, como se ela fosse superior a mim, ou até mandasse em mim, querendo até escolher minhas folgas. Tenho até áudio disso. Cara, eu realmente não consigo entender o porquê dessas pessoas começarem a se achar superiores de uma hora pra outra. Só porque, sei lá, elas foram aceitas pra fazer alguma coisa. Tem que ter muita, mas muita falta de caráter pra fazer algo assim. Então, nesse período, a Kini viajou, ela viajou com a Kini, e por pouco tempo, ela voltou antes, a Kini continuou viajando por praticamente 1 mês, 1 mês e meio, e a gente ficou trabalhando aqui à distância da Kini, no caso. A Kini estava em São Paulo, Brasília e tal, foi para vários lugares, e a gente aqui de um home office. E no dia que ela chegou de viagem, ela já me ligou falando que a Dina, que é a pessoa que trabalha pra Kini, cuidando da casa dela, a Kini não trata ela como empregada. A Kini não deixa uma louça pra Dina lavar, pra vocês terem ideia. A Tóquio pediu pra ela fazer almoço. Só que a Tóquio chegou, já era 6 horas da tarde. E aí a Dina acabou que não fez. E não tinha comida também, porque a Kini tava fora de casa há 1 mês e meio e não tinha feito compras. Não tinha compras, então não tinha o que ela fazer de almoço pra ela chegar e ter a comidinha feita pra ela em casa. E nessa ligação ela me falou que só porque a Dina não fez a comida dela, ela ia deixar de presente pra ela pro outro dia uma frigideira toda embanhada pra quando ela chegasse às 7h30 da manhã lavar. O quão maldosa uma pessoa tem que ser pra saber que a pessoa só não fez algo pra ela porque já tava muito tarde e não tinha o que cozinhar. E ainda assim querer fazer o mal pra pessoa, tratando a mulher como uma, sei lá, uma escrava. Só porque ela trabalha lá não quer dizer que ela tem que fazer tudo que a pessoa quer na hora que ela quer. Todo mundo precisa ter maturidade pra lidar bem com situações. E aparentemente, pelos relatos, isso a Tóquio não tem. Em outra situação, eu e meu namorado fomos visitar ela enquanto a Kini tava viajando, e ela mostrou o tanto de pilha de louça que tinha na pia e disse que seria mais um presente pra Dina, e presenciamos ela maltratando os animais, pegando eles e jogando eles dentro do canil como se fosse tipo lixo. Falava que odiava os cachorros, que não aguentava mais eles e que não tinha obrigação de ajudar a cuidar dos bichos, porque os bichos não são dela.
Como assim? Os bichos podem até não ser dela, mas ela trabalha, ou trabalhava lá, né? Pelo que eu tô entendendo, ela era paga pra fazer coisas em geral. No caso, ajudar no que precisasse. Então isso é muito contraditório, porque a própria Tóquio disse que os cachorros estavam passando fome. Então, os cachorros passaram fome, não passaram sede porque eu dei água. Eu até dei um sachêzinho, mas eles brigavam muito entre si e não conseguiam se alimentar direito. Ela deu água e um sachê de comida e deixou eles lá. Sendo que os cachorros não tem como sair pra comprar a própria comida. Ah, pelo amor de Deus, né? Colocava um pote só de ração pros cachorros comer pra ver eles brigando e dava risada. Uma criança presenciou e é testemunha de que ela pegou um dos cachorros e tacou na piscina, pra você ter ideia. E pra finalizar o breve relato aqui pra vocês, eu e meu namorado ligamos pra Dina e ela contou pra gente que ela não tava aguentando mais, porque todo dia ela ia pra casa chorando devido ao tratamento que a Tóquio tava dando pra ela, que ela gritava com a Dina e tratava ela mal todo dia, deixava as coisas tudo sujo pra ela revirava as coisas da Kini pra Dina ter que arrumar de novo. E a Dina, ela é uma pessoa que, tipo, ela chega super cedo e sai super tarde por causa, tipo, dessa bagunça. Saía, né, mais tarde por causa dessa bagunça toda que ela deixava pra Dina de propósito. Foi aí, então, que eu resolvi ir lá, filmar, gravar áudios e mostrar pra Kini quem realmente é a Tóquio. E aí, a Kini resolveu demitir a Tóquio. Por isso que a Tóquio tem tamanho ódio de mim, tá falando essas coisas por aí. Mas quem realmente faz esse tipo de coisa é ela. Ah, entendi agora. Então tem filmagem, tem áudio, tem provas de que isso tudo realmente aconteceu e que foi a Tóquio quem fez essas coisas. Fora esses inúmeros desentendimentos que a pessoa que tá fazendo essa exposed, esse alvoroço inteiro, tinha com as outras funcionárias que trabalhavam pra mim, incluindo uma pessoa que eu considero da minha família, ela também corresponsável pela casa. Algumas vezes que eu viajava a trabalho, afinal ela morava comigo e a maior parte dos meses ela não ajudou em nada, porque ela ainda não tava trabalhando comigo, então ela me ajudava cuidando da casa e dos bichinhos enquanto eu estava viajando a trabalho. Isso aqui aconteceu uma dessas vezes que eu viajei a trabalho. Ela fala que eu não cuidava dos meus bichos direito, meus animais, mas olha o que aconteceu quando eu viajei. Oi, Kinizinha. Na verdade, eu só queria que você incluísse aquele vídeo que eu fiz dos cachorrinhos lá fora, aquela vez que eu fui fazer uma entrega. Eles estavam na rua, eu voltei e eles estavam na rua. Que eu te mandei. Você estava viajando e havia deixado a Tóquio como responsável. Ela se diz tão amante dos animais e protetora que saiu e deixou os cachorros na chuva. Lembra que eu te mandei, que eu buzinei, que eu gritei, berrei e não saiu ninguém? Eu tenho aquele vídeo ainda. Você deve ter chamado a atenção dela, porque quando eu fui lá, ela veio perguntar pra mim, veio meio que querer se desculpar. Eu falei, não é mim que você deve satisfação, é pra Kini, os cachorros são dela. E assim, eu por mim não gosto de ver os cachorros na rua, entendeu? Eu acho que aquele vídeo tem um minuto e pouquinho. Só que você relatasse a situação de que você viajou, deixou ela como responsável. Enfim, esse é um amigo meu que eu também pedi pra ficar de olho na casa e nos bichos, porque sempre que eu viajo, eu peço pra mais de um amigo pra não acontecer esse tipo de coisa que aconteceu. Meu amigo conseguiu pegar os cachorrinhos na Avenida Santa Catarina, que é uma avenida muito perigosa, onde passa muito carro, sobre a tutela da Tóquio, pra no final ela falar que meus animais, né? Fica aí pra vocês o vídeo. Olha quem tá aqui fora! Aqui meu chocolate! E floquinhos! Os cachorros pra fora, caralho! Meu Deus, desculpa, só que ele tratando os cachorros de um jeito tão fofinho e depois ele mudando totalmente o humor, cara, eu não aguentei isso não. Mas é engraçado também como a Tóquio diz que a Kini é hipócrita, mas ela deixou os cachorros todos na rua, lá pra fora, e ela era responsável por eles. Então eles estavam lá correndo perigo até mesmo de sofrerem um acidente, porque como a Kini disse, a rua é muito movimentada. E no que diz respeito ao trabalho que ela fazia, eu vou dar um exemplo pra vocês. Ela viajou comigo pra São Paulo, ela foi depois de mim, ela só tinha que levar o celular de trabalho, que era a ferramenta de trabalho que ela usava, e ela não levou o celular de trabalho numa viagem a trabalho. E a segunda pessoa que tá envolvida nesse Exposed, que é minha ex-amiga e que também trabalhou comigo, eu vou contar desde o começo pra vocês entenderem. Em 2021 a gente se conheceu, a gente decidiu morar junta, porque ela não gostava do local que ela morava, e ela decidiu morar comigo. A gente combinou que eu pagaria as contas da casa e ela ia me ajudar cuidando da
casa. Eu percebi que ela precisava, tipo assim, das coisas, ela queria arrumar um segundo emprego, mas ia continuar cuidando da casa. Eu falei, não, amiga, continua do jeito que tá, eu continuo pagando as contas da casa, eu te pago 1.500, você fica com os 1.500 só pra você, não precisa pagar a conta nenhuma, pode ser? Ela falou, pode ser, e ficamos assim durante 2 anos. Depois ela me pediu um aumento, eu aceitei o aumento, logo em seguida fui viajar e foi assim que eu encontrei a casa quando eu cheguei de viagem 8 dias depois. Minha lavanderia, meu lustre, roupa manchada escondida dentro do maquinário da piscina da casa antiga. Ela varria as dos animais pra dentro do cano que ia pra piscina, dentre muitas outras coisas. Cara, não fazer questão nem de juntar as fezes dos animais, aí já é demais, cara. A Kine, ela não podia fazer nada sobre isso tudo, porque ela sempre tava em alguma viagem. É por isso mesmo que ela deixava os amigos cuidando da casa dela. No caso, a Tóquio. E não era cuidado de graça, porque a própria Kine disse que deu dinheiro pra ela. Disse que ela não precisava pagar nenhuma conta e ela ainda recebeu isso de presente, né? Um exposed da própria ex-amiga. Fora um monte de merda dentro do buraco da piscina. Nisso, a pessoa que trabalha comigo me ajudou a limpar a casa. Olha como tava o estado. Inclusive, aquela foto que tiraram, né? Que a casa tava suja, falando que não é local para animais, etc. Era na época que essa pessoa cuidava da casa. Hoje em dia não é ela, graças a Deus. E aí tá o real motivo dela ter sido demitida. Não foi porque eu neguei um aumento. E outra, eu não expulsei ela da minha casa. Ela decidiu ir morar com o namorado dela. E eu vou deixar aqui também como foi feito o acerto. Esses foram todos os meses que eu paguei. Isso aqui é o valor que eu tinha pagado de acerto. R$ 5.241,50. Isso foi o que eu paguei de primeira, que é muito mais do que eu já devia ter acertado. E eu fiz mais um, que é a multa do FGTS, que já tava naquele outro, se for considerar o valor correto a ser pago. Mas eu quis ajudar a pessoa, enfim, só tomei... Então a Kine ajudou, pagou até mais do que ela deveria pra ajudar a pessoa, porque era uma pessoa próxima a ela. E no fim, ela só se ferrou, porque a Tóquio agora tá dando um exposed nela. E aqui foi a última mensagem que eu mandei pra pessoa, que eu falei porque que eu tava demitindo ela. Eu expliquei, mandei as fotos de como tava a casa. Fora que essa pessoa me furtou. E eu tenho provas de que essa pessoa me furtou. Eu vi as coisas que sumiam da minha casa numa das plataformas que ela usava pra trabalhar. Tudo que tinha sumido na minha casa que eu não encontrava e perguntava pra ela onde tava na casa dela e ela tava usando nos vídeos. Roupa, acessório, cosplay, etc. Então é só pra você entender a índole das pessoas que tá fazendo esse exposed sobre mim. Se isso tudo for verdade, o que realmente parece ser verdade pela maioria das provas apresentadas, além de porca, ela ainda é ladra. Cara, parece que a cada minuto que passa, as coisas só vão piorando pro lado da Tóquio. Mas o que falta é a história da Layla, a cachorrinha deficiente, e o que aconteceu com ela. Em relação a Layla, que vocês estão me perguntando, que foi a primeira coisa que a digníssima foi falar no exposed dela. Sim, gente, a Layla realmente não tá mais entre nós. Eu fiz tudo que eu podia pela Layla, eu trocava a fralda da Layla 5 vezes por dia, eu tratava da cistite da Layla, eu levava a Layla no veterinário 1 vez por semana, eu comprei todos os remédios, todas as vitaminas. A Layla era uma cachorra idosa de 15 anos, eu fiz todas as fisioterapias que eu podia pra aliviar a dor dela. E a Layla gostava muito de ficar com os outros cachorros que eu tenho. E isso sempre foi um costume nosso, a gente sempre deixou ela solta com os outros cachorros. Tinha a piscina lá em casa, mas ela era cercada por uma cerca viva, sabe? Cerca de arbusto. E a Layla nunca passava pro lado de lá. Foram 2 meses deixando a Layla com os outros cachorrinhos, normal como sempre. Ah, e essa história que era 1 hora só, que ela precisava tomar sol por causa de ferimento, isso é mentira. A Layla não tinha nenhum ferimento, ela só era paraplégica, ela não tinha nenhum ferimento que precisava tomar sol. Não, a gente só deixava ela lá fora pra ela ter uma vida mais confortável e porque ela gostava de ficar com os outros cachorrinhos. Nesse dia em específico, tava eu em casa, a Lu, que é uma amiga minha, e a Jennifer, que chegou logo depois. A Layla tava com os outros cachorrinhos como de costume, eu saí. A Lu ficou em casa, a Jenny também estava em casa. Deram falta da Layla e, infelizmente, aconteceu a fatalidade. Esse é um assunto muito delicado. Eu acho que a culpa não tenha sido de ninguém, porque durante 2 meses a Layla sempre ficou um tempinho lá com os cachorros, entendeu? Tinha várias pessoas na casa. A gente era acostumado a deixar a Layla solta. A gente achava que a Layla não ia conseguir passar na cerca de grama que tinha, porque era alta.
e era triste passar, ainda mais porque ela não tinha um movimento das patinhas traseiras. Mas infelizmente ela passou na cerca de grama e aconteceu o que aconteceu. Ok, refutou totalmente a história da Tóquio. Pelo que eu entendi, não tinha como a Kini e nem ninguém imaginar que a cachorrinha iria passar pra parte da piscina, já que isso nunca tinha acontecido antes e aparentemente era cercado, pelo que a Kini diz. Foi um descuido? Foi. Mas faz sentido ela não imaginar que isso poderia acontecer, por já ser cercado. E se a Kini tinha tantos funcionários vendo os supostos maus tratos, por que ninguém denunciou antes? E o fato de eu ter sido insensível, como falam, não é que eu fui insensível, é que eu recebi a notícia, eu tava fora de casa, quem me deu a notícia foi meu namorado, eu tava em pânico, me tranquei no banheiro, chorei horrores, respirei e tive que ir pra casa pra resolver. Por quê? Porque a Lu e a Jennifer estavam piores do que eu tava. Se eu chegasse lá em pânico, ninguém ia resolver nada. Foi o que eu falei. Ela só não queria piorar ainda mais as coisas, porque senão todo mundo ia ficar chorando pelos cantos e não ia dar em nada no fim. Não ia dar nem pra tirar a cachorrinha lá d'água. Então, realmente, cara, perder um bichinho é algo que choca qualquer um. E ainda mais de uma forma tão cruel assim. Cheguei lá em casa, tinha acontecido o que aconteceu, liguei pro crematório buscar, liguei pro veterinário da Laila pra avisar o que tinha acontecido, liguei pra fisioterapeuta da Laila pra avisar o que tinha acontecido. Todo mundo me desejou meus pêsames, mas, gente, infelizmente, realmente aconteceu. E eu não vim falar pra vocês, porque primeiro, eu não tava me sentindo preparada pra falar sobre isso. Segundo, a Jenny, ela ficou muito mal, realmente muito mal, ela ficou traumatizada, porque foi ela que encontrou, né? E não era um assunto que eu queria trazer a público, mas trouxeram, né, pra tentar me afetar. Então eu tô vindo aqui contar como realmente aconteceu. E é isso. Em relação aos áudios de briga que ela também utilizou pra fazer um exposed contra mim, esses áudios são de 2021. Ela não tem autorização pra postar esses áudios das pessoas que mandaram esses áudios. Uma mensagem da Netter. Kini, acabaram de me mandar um vídeo de uma pessoa aleatória do TikTok em que aparece um áudio meu que eu mandei pra Kimberly. Não lembro que ano foi, 2021, 2022, 2023. Mas a pessoa do vídeo disse: as pessoas do áudio pediram pra não serem identificadas. Só que eu nunca falei com essa pessoa na minha vida. A Kimberly compartilhou um áudio meu sem autorização. Então, né, já mostra mais uma vez a índole das pessoas compartilhando o desabafo da outra. Mas enfim, os áudios das brigas são áudios de 2021, como eu falei aqui. Época onde eu não fazia tratamento. Pra quem não sabe, eu tenho alguns probleminhas, tipo, eu sou borderline, eu tenho crise de raiva, eu tenho crise de ansiedade. E é o momento que eu tava atacada, as pessoas gravaram áudios e depois, uma hora ou outra, iam usar contra mim, mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar que isso realmente aconteceu. Ficou em 2021 e a gente tá em 2024. E assim, sabe quando a pessoa, ela tá com tanta raiva de você que ela tenta usar tudo que você já errou contra você, sendo que não faz a menor... Tipo assim, uma coisa não tem ligação com a outra? Mas enfim, gente, só processar esse assunto e deixar vocês tranquilos. Tudo já tá sendo resolvido da forma que tem que ser resolvida. O processo já tá em andamento. Eu vou abrir novos processos contra as pessoas aqui do TikTok que ajudaram a disseminar informações falsas, né? Exposits falsos. Essa galerinha que vive de fofoca e etc, sabe? Porque em nenhum momento tiveram a responsabilidade, ou não sei se foi preguiça, não sei, de vir me perguntar o que estava acontecendo, entendeu? Não tinha mesmo como ela negar que fez isso, porque é a voz dela no vídeo, sabe? Mas eu achei legal ela falar sobre isso sem ter nenhum tipo de problema. Ainda mais logo depois do suposto exposed sair. Isso mostra uma pessoa que não tem nada a esconder, sabe? Sendo direta na sua explicação. Eu confesso que eu não conheço ninguém que tenha borderline, mas pelo que eu ouvi falar, é algo bem ruim, que afeta bastante a pessoa, ainda mais se não for uma coisa tratada. Então é bem compreensível. Olha, pelo que eu vejo, a Kini tem bem mais provas do que a Tóquio. Então tendemos a acreditar mais na Kini, enquanto a Tóquio aparentemente manipulou as provas a favor dela. Como, por exemplo, a cachorrinha tomar sol todos os dias e a Kini largar ela lá, demonstrando uma falta de responsabilidade. Quando, na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Pela piscina ser cercada, é mostrado uma foto onde tem metade de um arbusto. Eu não sei se ali no
nos cantos ela seria fechada também, porque só por essa foto não tem como a gente ter certeza de nada. Mas eu não tô falando que a Kini tá totalmente certa, porque todos nós cometemos erros. Mas eu tô acreditando mais na Kini nesse caso, justamente por terem mais provas, áudios, testemunhas e etc. São funcionários dela, aparentemente? São. Mas se a Kini fosse esse monstro que a Tóquio tá pintando, tendo provas, você acha mesmo que todos os funcionários entrariam em um consenso de acobertar a patroa enquanto ela maltrata eles e supostamente deixava os animais sofrerem? Eu acho que não. Me parece que a Tóquio tá errada nessa situação, porque só depois que ela foi demitida, ela trouxe isso à tona. E por que não foi na época? Seria uma raiva da patroa por ter sido demitida? As provas dela são prints de conversas sem mostrar ninguém. Então, sabe-se lá com quem ela tava falando, porque poderia muito bem ser conversas forjadas, já que não mostra as pessoas de verdade. Olha, eu sei a Kini já fez muita coisa ruim, eu não posso negar isso, né, porque muita coisa eu sinceramente não concordo, mas nesse caso em específico, eu acho que ela tá certa. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.